Se você não entendeu nada, ou quase nada, do que tá acontecendo nesses capítulos de Solo Leveling, vem cá. Me dá um abraço aqui. Me dá um abraço aqui. Eu sei, eu te entendo. Eu também não entendi quase nada. Incluindo não só a gente, mas como o próprio Sun Jin-woo, ele também quase não entendeu praticamente nada. Porque o que a gente teve de exibição nesse flashback, de memórias, etc., aqui da guerra que a gente viu, é basicamente o recorte quase que final de todo o cenário, de todo o contexto. A gente é jogado nesse final dessa guerra sem entender praticamente nada, sem entender as motivações que levaram, por exemplo, o Rei Demônio a trair o Monarca das Sombras. A gente não sabe, por exemplo, da revelação do porquê, por exemplo, o Rei Demônio ele era uma figura conhecida, enfim, tem uma porrada. Esses últimos capítulos eles serviram mais para levantar perguntas do que para entregar respostas, então vamos aqui aos poucos falar sobre essas perguntas, galera. Primeiro que a gente tá tendo nessa guerra aqui, lembrando, eu vou comentar aqui os últimos 2 capítulos porque semana passada lançou One Punch Man, então ficou mais complicado de lançar Solo Leveling aqui, a gente vai comentar os 2 capítulos essa semana, beleza, galera? O negócio é o seguinte, a gente é jogado no meio dessa guerra dos soldados prateados contra os demônios. A princípio tinham só eles em cena e depois aparece o Monarca das Sombras e assim a gente é apresentado a essas 3 frentes dessa guerra, né? O que aparentava ser o Monarca das Sombras tentando ajudar os demônios contra os soldados prateados, né? No caso ressuscitando, transformando, extraindo as sombras dos demônios para usar como parte do exército contra os soldados prateados, na verdade ele estava usando em prol do próprio benefício, né? Em benefício próprio, porque depois a gente viu que na verdade ele acusa o Rei Demônio de traição. O que já é meio esquisito, porque você repara na estrutura da coisa, sabe? Alguém chega e diz, peraí, você que me traiu. Normalmente é o contrário, normalmente é alguém que chega, sabe, pra trair a pessoa. Tipo, eu tô aqui no meu estado normal, chega alguém ali que aparentemente tá me ajudando na guerra, mas depois se vira contra mim. Entende como a estrutura ficou meio esquisita, ficou meio confusa? Mas tudo bem, se a gente levar em conta essa primeira entonação, tipo, eu cheguei aqui na guerra pra cobrar por que você me traiu. Faz sentido e essa cobrança é feita, só que mais do que isso, a gente não sabe por que, mais uma vez a gente é jogado no meio dessa guerra sem um recorte total do contexto total do que está acontecendo, e mais do que isso, porque esse Rei Demônio, depois que ele tira o capacete, era uma figura já conhecida, o tal do Baran, que era o chefe da dungeon no Castelo Demoníaco, ou Castelo dos Demônios, que foi uma dungeon, né, para onde Sun Jin-woo ele foi, para aquele castelo onde ele tinha que subir os 100 andares, onde ele conseguiu o dragão também, né? Inclusive o dragão fazia parte lá, né? Também era o petzinho desse Rei Demônio do Baran. Então, como é que esse Baran foi parar partindo dessa guerra onde ele quase que foi morto? Teve uma cena que mostrava ele quase sendo morto, né? Mas ele aparentemente não tinha morrido, tudo bem. Mas como ele foi parar dali até o Castelo Demônio? Já era a casa dele? Provavelmente era, mas como é que se deu essa dinâmica toda, né? E esse contexto que tá faltando. E por que esse personagem sendo alguém, tendo que ser alguém conhecido pra gente, né? Qual a relevância dele pra história como um todo? E claro que no meio disso, o Sun Jin-woo ele assume a visão de primeira pessoa, né? Do Monarca das Sombras como se ele fosse, não tô afirmando, né? Mas como se ele fosse o Monarca das Sombras, né? Então por que será que ele tava vendo em primeira pessoa, né? Ele na verdade podia ter visto a cena toda em primeira pessoa porque é o que faria mais sentido. Era a memória do Monarca das Sombras que ele estava acessando no fim das contas, né? Mas não são exatamente a mesma pessoa, porque o Monarca das Sombras, ele aparentemente quer possuir, ou ele era para ter possuído o corpo do Sun Jin-woo já no capítulo seguinte, né? Mas antes de chegar nesse ponto, é engraçado a gente ver os caçadores eles tentando acordar o Sun Jin-woo. Primeiro eles lutam contra as estátuas, tem uma cena muito foda, né? Que tem a estátua principal, a estátua de asas, depois viram braços de pedra, e mesmo assim ela voa. Eu sempre gosto de lembrar isso, e atrás a estátua gigantona lá, tipo, caraca, servindo de backup ali, né, servindo de suporte pra ela também. E os caçadores tentando acordar o Sun Jin-woo foi muito engraçado, tipo, eles lançando a magia no próprio Sun Jin-woo, assim, pra tentar acordar ele, tipo, é que nem acordar você dando um soco na sua cara. Ia ser muito engraçado se tivesse pegado o golpe. E já nesse capítulo de hoje, essa batalha continua com a Cha-Hain encarando a estátua. Mais uma vez, obviamente ela não ia conseguir dar conta da estátua como um todo. Eu acho que foi muito bom o papel dela. Eu queria que ela tivesse acordado, eu queria que ela tivesse tido mérito de ter conseguido acordar o Sun Jin-woo, porque daria um hypezinho maior nela, né? Até o ponto que deu o hype nela já foi maneiro de qualquer forma, porque ela conseguiu desviar. Ela realmente conseguiu não ceder à pressão de estar encarando ali uma estátua extremamente poderosa e mesmo assim conseguir desviar dos golpes, né? Conseguir se manter em batalha, e foi muito triste, cara, foi muito pesado quando ela levou a espadada bem no ombro. Eu achei que tinha decepado o braço dela naquela hora, fiquei, caraca,
Mas não! O braço dela continua no corpo, continua preso ao corpo. Foi assim, foi meio tenso. Foi meio profundinho ali o corte, mas não foi suficiente pra cortar o braço dela fora, graças a Deus. E ela, inclusive, tava com uma sombra do Sun Jin-woo nela, né? Só que como ela não podia ativar, acabava que a sombra só ficava lá, tipo, querendo sair, só os olhinhos querendo sair assim, só olhando, a sombrinha ali, só olhando o que estava acontecendo sem poder fazer nada. Foi engraçado. E no fim das contas o Sun Jin, ele acorda, né? Mais uma vez, eu queria que a Cha Hae-in ela tivesse tido esse mérito de ter conseguido acordar ele, lançado alguma magia nele. É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Oh! Só um pouquinho. Beleza, ele vai parar. É incrível isso. Ele realmente entende o recado. Então o Sun Jin, ele finalmente acorda e mais dúvidas surgem em torno disso. Ele acorda e, cara, completamente humilha a estátua, assim, sem não tinha dúvidas. Ele pisa, assim, na estátua, assim, como se fosse bosta nenhuma, assim. E a boca da estátua já tava com o socão que ela levou, já tava o maxilar fora do lugar, maxilar de pedra, né? Tava fora do lugar, já tava com aquela boca abertona, assim, tipo aquela coisa bem louca mesmo. E o ponto é que o Sun Jin, ele não foi possuído pelo Monarca das Sombras. Essa foi a grande dúvida de todo mundo, inclusive da estátua que estava esperando que isso acontecesse, que o Monarca assumisse o controle. Ficou muito esquisita essa parte. Primeiro porque parecia que a intenção da estátua era de que o monarca estava do lado dela, só que no meio disso ela meio que quase que condena o monarca, dizendo tipo, você vai trair gente, você vai contra a gente, não sei o que. Eu não sei se ele tava falando isso, a estátua tava falando isso mais pro Sun Jin-woo, simbolizando que ele seria o monarca, ou na verdade o monarca ele não queria sair e esse foi um plano dele de não sair nesse momento. Tá muito esquisito, tá muito confuso, são inúmeras possibilidades. Mas a resposta que foi dada pra gente pra isso não ter acontecido, pro monarca não tomar o corpo do Sun Jin-woo, foi esse segundo coração que ele ganhou, chamado de Coração Negro, que é uma habilidade que ele conseguiu despertar quando ele presenciou o Baran. Mais uma vez, a função do personagem é só essa? Ou o Baran, naquela história no flashback, tinha um contexto maior? Se ele vai ser desenvolvido um pouco mais daqui pra frente? Leitores da novel, por favor, me deem todos os spoilers possíveis. Eu só tô implorando, tô nem pedindo, tô implorando. Qualquer resposta já é bem-vinda aqui nesse caso. Então essa habilidade do Coração Negro, o Sun Jin-woo, ele tenta justificar como sendo a causa do tanto de magia que ele tá conseguindo usar, né? Do tanto de poder que ele tá conseguindo usar naquela hora. E talvez isso tenha sido suficiente para ele conseguir manter o controle em cima da possessão do Monarca das Sombras, porque, mais uma vez, assim como eu falei no vídeo passado de Narutinho, né, quando eu falei sobre a luta da Sakura contra a Ino, quando a gente tem esse lance de possessão, por exemplo, né, normalmente 90% dos casos é a pura força de vontade do personagem não querer ser possuído para assim a possessão não funcionar. Só que nesse caso a gente tem meio que essa justificativa que nem me pareceu que encaixou muito. Tipo, ele lembrou como ele conseguia derrotar o tal do Baran, o Rei Demônio. Mas no que isso implica ele não ser dominado pelo Monarca das Sombras? Qual é a ponte que liga essas duas coisas? Inclusive no meio disso tem umas estátuas que começam a se mexer também, né? Pena que elas não lutam. Caraca, uma estátua mulher lá, com o livro lá na mão. Cara, sinistra a estátua. Pô, falei, caraca, design magnífico. Falei, não, é agora. Mas não, aparentemente ficou só por isso mesmo, né? Ficou só pra aproveitar o resto dos designs ali das estátuas, né? Falou assim, não, vamos desenhar aqui uma porrada de estátua e tal. Não, mas pra não desperdiçar, vamos aqui colocar, né? Só pelo menos uns 45 do segundo tempo aqui pra... Vamos lá, né? Estátua bonitona, por que não? Mas esse diálogo entre o Sun Jin-woo e a estátua foi maneiro porque o Sun Jin-woo, ele já considerou várias das possibilidades, né? Do que poderia ter acontecido, e isso foi maneiro. Essa parte foi maneira porque, querendo ou não, são questionamentos, né? O que poderia ter acontecido, por exemplo, se ele não fosse possuído pelo Monarca das Sombras, né? Se ele voltaria a ser um mero caçador ranquier, o que será que poderia ter acontecido? Será, por exemplo, que o sistema ele seria cancelado se o arquiteto do sistema ele fosse morto? Não, porque o arquiteto ele criou o sistema e, por exemplo, se um programador morrer, o programa continua existindo. Então, de alguma forma, sanou algumas dúvidas que a gente poderia ter nesse caso, mas ainda assim, mais perguntas do que respostas, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Eu queria ter hypado mais, mas é tanta dúvida que eu só consegui pensar nisso. Mas pelo menos a cena da Cha Hae-in lutando contra a estátua, assim, as poses que ela fazia e tal, cara, foi muito maneiro. Depois o Sun Jin também, finalizando a estátua também foi muito foda, mas, mais uma vez, muitas dúvidas e poucas respostas. Galera, provavelmente semana que vem a gente se vê. Não deixe de estar inscrito no canal para assim não perder os próximos vídeos e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos reviews de Solo Leveling que saem aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!